Um feliz sábado a todos. Feliz sábado. Como é bom para mim estar começando mais uma jornada de estudo da Palavra de Deus com vocês, nesse maravilhoso dia de sábado. Nós vamos fazer a partir de hoje uma semana muito especial sobre mordomia cristã. Ah, Ezequiel, você vai mandar todo mundo dar o dízimo? Não. Mordomia cristã é algo muito além do dízimo. E o tema da nossa semana de mordomia vai ser perfeição de caráter. E hoje o título da mensagem é A Perfeição de Caráter e o Estudo da Bíblia. O mundo da mordomia fala do quê? Dos nossos tesouros. E como igreja, a Bíblia é o nosso maior tesouro. E assim, irmãos, nós vamos meditar na palavra de Deus hoje. E assim você preste atenção para esse assunto, porque ele é muito importante. E antes da gente abrir a Bíblia, deixa eu dizer algo para vocês. Essa mensagem da perfeição do caráter, ela é muito baseada nos escritos de Ellen White. Mas ela também é importante na Bíblia. Entretanto, a Bíblia não fala da palavra caráter, mas a Bíblia fala de perfeição. E no final das contas, buscarmos sermos perfeitos é buscar ser o melhor que a gente pode. E isso envolve o nosso caráter, a nossa vida por completo. Então isso é importante, tá bom? E eu queria ler para você duas citações do Espírito de Profecia sobre esse respeito e vamos analisar esse assunto. E Ellen White, ela diz assim no livro Maravilhosa Graça, página 241. Olha só. Cremos, sem dúvida nenhuma, que Cristo está para vir em breve. Isso não é uma fábula para nós, é uma realidade. E ela diz assim: quando ele vier, não nos há de purificar dos nossos pecados, nem remover de nós os defeitos que há no nosso caráter. Se acaso essa obra houver de ser efetuada em nós, sê-lo-á totalmente antes daquela ocasião. Essa é uma mensagem forte, pesada, interessante e complicada. Peraí, nós cremos que Jesus está voltando. Isso não é uma brincadeira, isso não é uma fábula, isso não é uma lenda, isso não é uma teoria. Isso é a própria realidade. A própria natureza clama: vem, Senhor Jesus. Porque a gente não aguenta mais esse mundo. É tanta doença, é tanto sofrimento, é tanta desgraça. E onde é que isso cabe no plano de um Deus maravilhoso e perfeito como é o nosso Deus? Isso não cabe, Deus quer destruir isso. E essa é a mensagem da volta de Jesus. Mas Ezequiel, por que não voltou então para acabar com isso? Porque quem sabe, se Jesus tivesse voltado ontem à noite, muitas pessoas que estarão no céu estariam perdidas. Porque ainda não se entregaram ao Salvador, ainda não foram batizadas, ainda não buscaram a Deus para ser transformada na sua vida. E elas precisam ter essa experiência para poder serem salvas. Quem crer e for batizado será salvo. Então tem que crer. Vamos lembrar que a fé é algo também prático, não é só teoria. Eu creio no amor, não amo ninguém. Eu creio no dízimo, não devolvo o dízimo. Eu creio na salvação, mas não confio na salvação. Existe esse paradoxo por aí. Eu creio na obediência, mas também não obedeço. Não. A fé tem que ser coerente. Então, se eu creio no amor, eu amo. Se eu creio na palavra de Deus, eu sou fiel à questão do dízimo, da oração, do testemunho, do evangelismo e etc. E tudo isso aí. Então, se Jesus tivesse voltado ontem, quem sabe algumas pessoas que ainda vão ter essa oportunidade vão ser salvas, estariam perdidas. E é por isso que Jesus não voltou ontem, porque senão ele teria voltado. Mas a grande questão é que vai chegar um dia em que cada um terá tomado a sua decisão de ser fiel ou de ser infiel, de amar a lei de Deus ou de amar o pecado. E Ellen White diz: essa experiência de amar a lei de Deus, de se entregar a Jesus e de fazer o que é correto, é a experiência da perfeição do caráter. E sem essa experiência, você e eu não estaremos prontos para a volta de Jesus. Então esse tema é importante ou não é?
É extremamente importante. E nós vamos conversar sobre ele a semana toda. Agora, Ezequiel, o teu tema, o teu título fala da perfeição de caráter e do estudo da Bíblia. O que uma coisa tem a ver com a outra? Ellen White, no livro Mensagens aos Jovens, página 444, ela disse assim: a Bíblia nos apresenta uma perfeita norma de caráter. Então, onde é que nós vamos encontrar o padrão do que é um caráter perfeito? É na palavra de Deus, na Bíblia. Mas o que é a Bíblia? E a gente tem que começar do começo. Hoje, para nós, a Bíblia é um livro. Mas o que é esse livro? Bom, primeira resposta: esse não é um livro, essa é uma biblioteca. É a primeira resposta. A Bíblia não é um livro, a Bíblia é um montão de livros, escritos há muito tempo atrás. Provavelmente o livro mais antigo da Bíblia seja o livro de Jó, escrito por volta de 3.400 anos atrás. Não é pouco tempo não, é muito tempo. E aí depois do livro de Jó, o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, e aí Josué, Juízes, e vai para frente aí, até você chegar todo o Antigo Testamento, todo o Novo Testamento. Agora, uma coisa importante a respeito da Bíblia é o como ela surgiu, o contexto no qual ela surgiu. Porque a palavra de Deus, a Bíblia, ela não surgiu simplesmente como um livro ou como um texto, mas ela surgiu como uma experiência com Deus. Perceba uma coisa. Deus chamou Abraão, Abraão teve um filho chamado Isaac, Isaac teve 2 filhos, Jacó e Esaú. Teve uma experiência com Deus, o nome dele foi transformado para Israel, e ele teve 12 filhos. Desses 12 filhos, um foi José. José era preferido entre os seus irmãos, e isso despertou a inveja deles e venderam José como escravo. E José foi parar no Egito. Só que lá no Egito, Deus muda a história de José e tira ele da prisão e leva ele para o palácio. E lá no palácio, José é usado por Deus para ajudar o povo do Egito. E ali houve uma grande fome na região toda, e a família de José desceu de Canaã para habitar no Egito. Mas eles começaram a se multiplicar, e o povo do Egito começou a perceber o seguinte: esse povo de Israel é um povo forte, é um povo que está crescendo. E a gente precisa escravizar esse povo, senão eles vão nos dominar. E agora Israel vai se tornar escravo no Egito por 400 anos. Não é pouco tempo. Agora imagina as crianças que nasciam na família de Israel. Elas já nasciam escravas. E elas já trabalhavam para os egípcios de forma forçada. E o povo por aí não gosta de trabalhar nem sem ser escravo, né? É verdade ou não é? Se a gente pudesse, né? Todo mundo acordava meio-dia, ia comer, o almoço estava pronto, não tinha casa para limpar, não tinha nada para fazer, não tinha trabalho no mundo. Mas o fato é que a gente tem trabalho. E tem que acordar cedo, e o frio, e 1000 coisas que a gente tem que fazer, mas não gostaria de fazer, e etc. E o povo de Israel está lá na escravidão. E pouco tempo atrás nós tivemos a escravidão dos negros no nosso mundo. E com certeza não é um quadro bonito. É sofrimento, é dor, é morte, é tristeza, é algo bem pesado. Israel está passando por essa experiência e eles clamam a Deus. Onde é que está Deus nessa história? E a Bíblia diz que chegou uma hora que esse povo começou a se multiplicar tanto e nascia criança, porque não para de nascer criança no mundo, né? Esse é o caminho, né? É a vida humana. E criança nascendo, e os egípcios disseram assim: cara, tem muita criança desse povo aí, vamos fazer o seguinte, vamos matar todos os meninos e as meninas a gente aproveita mais, né? A mulher é menos agressiva que o homem, é mais fraca do que o homem em sentido físico, então não dá tanto trabalho, né? E podia servir como empregada doméstica, prostituta, etc, etc. Então deixa as meninas viver e vamos matar os meninos. E a Bíblia diz que nessa história nasceu um menino muito bonito. Bom, o padrão de beleza da Bíblia eu desconheço. Não sei o que é bebê bonito ou não é para a Bíblia. Mas o fato é, a Bíblia diz que nasceu um menino muito bonito. E o nome dele foi Moisés. E os meninos iam ser todos mortos. E a mãe dele o escondeu
E aí, chegou uma hora que o nenê começa a chorar e tal, e os egípcios podiam ouvir o barulho. E deixa eu ver, que neném que é esse? É menino ou menina? Iam ver que era um menino e iam fazer o quê? Iam matar, como matavam todos. E aí a mãe de Moisés teve a ideia de colocar um cestinho, jogar ele no rio, e vocês todos conhecem a história. E Moisés, agora ele é adotado pela filha de Faraó, e ele vai ser criado como um egípcio. Então ele vai aprender a ler e escrever, ele vai ser educado na melhor universidade da sua época. Ele vai ser uma pessoa lá de Harvard, pronto. Ele vai ser educado. O fato é que ele sabe que ele é israelita, ele mata um egípcio, ele foge para o deserto. E a tradição diz que lá no deserto Moisés escreve o livro de Jó e o livro de Gênesis. Quando Deus revela para ele a história da criação e a história desse patriarca que tanto nos inspira em meio ao sofrimento, que é o livro de Jó, que é um dos livros mais fascinantes e complicados da Bíblia. Agora, o que acontece? Entendam o seguinte. Então Moisés tem esses livros escritos, tanto Jó quanto Moisés, e Deus aparece para Moisés numa sarça ardente. E ali Deus se revela a ele e diz assim: desce para o Egito agora e vai libertar o meu povo que é escravo. Ah, mas eu não sei falar, mas eu não sei se eu consigo. Quem sou eu para o Senhor me mandar? E Deus responde. A pergunta é: quem sou eu? Não quem é você, Moisés. Você não é nada, mas eu sou o Todo-Poderoso e eu vou livrar o meu povo através de você. Essa é a resposta de Deus. Deus não está preocupado quem é Moisés. Ele está dizendo: quem sou eu, Moisés? E ele responde: eu sou o que eu sou. Esse é o Senhor nosso Deus. E ali você conhece a história. Moisés desce para o Egito e ele é usado por Deus para livrar Israel da escravidão através de muitos milagres. Milagres poderosos. Pragas no Egito e a libertação final quando eles estão diante do mar. 2 montanhas ao redor e o exército de Faraó atrás. E como é que resolve? Diga ao povo que marche. E o povo bota o pé na água e o mar se abre. Essa é a história. Depois que esse povo faz a travessia, eles vão para o deserto, onde Deus vai dar a sua lei, os 10 mandamentos, e vai mandar Moisés escrever a lei, que no final das contas vira os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então entenda uma coisa. Como é que Moisés chegava para o povo e dizia assim: a Bíblia é a palavra de Deus? Não era uma história pregada no vazio. Aquele povo viu a libertação do Egito. Não era uma historinha, não era uma teoria, não era uma tese doutoral, não era nada disso. Era uma experiência. E Moisés podia chegar no final dessa experiência, olhar para aquele povo e dizer assim: amigos, vocês estavam levando porrada lá no Egito, e agora vocês estão livres, na borda de Canaã. Vocês entenderam isso? Entendemos. Vocês estão apanhando de alguém aqui agora? Não, não estamos apanhando mais de ninguém, Moisés. Então vocês entenderam que é uma experiência real com Deus? Entendemos. Vocês entenderam que Deus tem poder de abrir o mar? Entendemos. Você entendeu que Deus tem poder de fazer chover comida no deserto? Entendemos. E etc. E tudo são experiências práticas. Não é teoria, não é doutrina, não é simplesmente um livro. Vocês estão entendendo a diferença de uma coisa e outra? É uma coisa prática e real. E nesse contexto Moisés diz: pois é, aquele Deus que nos libertou, que falou comigo, que me usou para guiar vocês, ele me mandou escrever esses livros e vocês têm que copiar esses livros e ensinar para os seus filhos. O que foi que Deus fez por nós nessa situação. E assim começa a história da Bíblia. E agora, uma geração vai copiar a Bíblia e ensinar a Bíblia para a outra. Josué vai pegar tudo que Moisés escreveu, vai escrever o livro dele e vai passar adiante. Na época dos juízes vai acontecer todas aquelas histórias do povo na terra, com isso e com aquilo, tanto as infidelidades quanto os livramentos de Deus, e essa história vai sendo contada de geração a geração. O seu pai conta para você, você conta para o seu filho conta para o seu neto, e etc. E eles vão copiando, e eles vão ensinando, e Deus vai mostrando outras coisas, e existem os profetas, e etc, e etc. É assim que surge a Bíblia, todo o Antigo Testamento. O Antigo Testamento foi escrito mais ou menos por um período de 1300 anos.
desde Moisés até, vamos pensar assim, Malaquias, que é o último no cânon cristão. Mais ou menos aí 1.300 anos, 1.000 anos, por aí foi escrito esse texto. E quando você vai para o texto do Antigo Testamento, você encontra muitas histórias do povo sendo infiel e Deus perdoando e salvando, perdoando e salvando. E acontecendo juízos sobre o povo. E em grande medida a história do Antigo Testamento é isso. É o povo sendo infiel, Deus perdoando, transformando, e no meio disso acontecem juízos. O cativeiro e etc., os sofrimentos que o pecado traz. Em grande medida essa é a história do Antigo Testamento. Entretanto, irmãos, lá no Antigo Testamento existe a profecia a respeito de um homem. E essa profecia, ela fala do descendente da mulher, que vai fazer o quê? Vai esmagar a cabeça da serpente. E quem é a serpente? É o inimigo de Deus que introduziu o pecado no mundo. E agora, através desse homem, a Bíblia promete a libertação não do Egito, mas do pecado, que é pior do que o Egito. Porque o pecado é que nos traz doença, sofrimento e morte, e condenação. Isso é pior do que o Egito. Você pode até não viver no Egito, mas se no final das contas você for condenado pelo pecado, você ganhou o mundo, mas você perdeu a alma. E essa é a grande história. E lá no Antigo Testamento, esse homem, ele tem muitas qualidades e características. E muitas profecias associadas a ele. Ele nasceria de uma jovem, que alguns interpretam como uma virgem. Ele seria chamado de Deus. Ele iria morrer pelo povo, ele iria ressuscitar. Ele iria fazer milagres. E a Bíblia diz que na plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho ao mundo, nascido de mulher. Aquele que não é homem, Deus se fez homem, porque o Verbo se fez carne. E agora Jesus Cristo, ele vai cumprir aquilo que o Antigo Testamento profetiza a seu respeito. E a Bíblia diz assim: o Senhor abre os olhos dos cegos. E Jesus curou cegos de nascença ou que ficaram cegos depois? Dezenas deles. Inúmeros deles. O Senhor dá vista aos cegos. O Antigo Testamento também diz: o Senhor alimenta os pobres. E Jesus, com 5 pães e 2 peixinhos, alimenta milhares de pessoas. E aí, qual que é a lógica humana? Esse homem que tem poder de curar todas as doenças, me dá comida, me dá vida até se eu morrer, esse camarada vai ser louvado, esse camarada vai ser obedecido, esse camarada vai ser o rei do mundo. Concorda comigo? Todo mundo não vai gostar dele? Todo mundo não vai seguir ele? Todo mundo não vai dizer: Senhor, olha, o Senhor é maravilhoso, eu quero ver com o Senhor para sempre. Essa não é a lógica? E sabe o que acontece? Em resposta ao seu amor, ele ganha ódio e desprezo. Tem alguma lógica isso? É o contrário da lógica. Aquele que só fez o bem vai receber o pior mal, a pior ingratidão, a pior descrença. E isso num povo que acreditava no Antigo Testamento. Deus faz milagres. Aí Jesus vem aparecendo fazendo milagres. E sabe o que os fariseus dizem? Esse é do diabo. Mas amigão, lá no teu livro sagrado está dizendo que Deus é que faz os milagres. É o diabo que está fazendo milagre agora? Não, mas é que ele não guarda o sábado do jeito que a gente acha que é para guardar. Amigão, pensa bem no que você está fazendo. E tudo em nome da religião. Tem alguma lógica essa história? Essa história não tem nenhuma lógica. Essa história é um absurdo. E ela termina na cruz do Calvário. Bom, pelo menos momentaneamente. E esse homem que deveria ser amado, ele é odiado, ele é traído, ele é injustamente julgado, ele é condenado, torturado e crucificado. Essa é a pior história que existe na face do universo, basicamente. Mas sabe o que acontece? As pessoas não entenderam quem ele era. E 3 dias depois,
Jesus Cristo está vivo para todo sempre. Amém. E Jesus Cristo aparece para os discípulos dele, que o negaram, todos o abandonaram. E sabe o que ele diz? Vão tudo para o inferno. Ele diz assim: paz seja convosco. E a gente se ajoelha e adora esse cara, né? E a gente entende quem ele é. Deus se fez homem para pagar o preço do meu pecado, para que eu possa ser transformado no meu caráter. E essa experiência com Jesus não é a experiência com um livro. Passa pela experiência do livro. Os discípulos conheciam o Antigo Testamento, eles eram judeus. Mesmo que eles não fossem letrados ou muito bem instruídos, eles tinham um pouco de noção dos textos. Eles conheciam a Bíblia. Talvez alguns deles podiam saber ler, outros não. A Bíblia não é totalmente clara nesse ponto. Mas eles conheciam, pelo menos, de ouvir falar da história bíblica. Então existe um testemunho bíblico, mas o foco não é o texto. O foco é a pessoa de Jesus. E Jesus cumpre as profecias, vence a morte, e isso muda a história de um Zé Ninguém chamado Pedro, de um Zé Ninguém chamado João. Você quer um nome mais comum do que esse? João. Um Zé Ninguém chamado Tiago. Eu iria dizer meia dúzia de camaradas, mas não, é uma dúzia de camaradas. Menos um. São 11 pessoas. Você acha que é muita gente? E hoje, irmãos, nós temos 7 bilhões de pessoas no mundo. E 2 bilhões dessas pessoas estudam a Bíblia e professam crer em Jesus Cristo. Amém. Pela obra dessa meia dúzia de pessoas. Mas entendam, essa experiência não é primeiramente a experiência com o texto, mas é a experiência com a pessoa. Só que acontece um problema. Eles têm a experiência com a pessoa, Jesus, eles escrevem essa história, tem o Evangelho de João, de Mateus, depois tem Marcos, tem Lucas, tem as cartas de Paulo, Apocalipse, tem tudo lá. Eles escrevem tudo isso, o que aconteceu, o que eles viram, como é que foi, como é que não foi. Naturalmente eles morrem, e agora o que é que nos sobra? O texto. E nenhum de nós viu Jesus, e nenhum de nós viu Israel sair do Egito. E agora, qual que é a importância desse texto aqui? E essa é uma questão que nós precisamos lidar. E eu queria terminar essa mensagem falando um pouquinho sobre a letra da lei e o espírito da lei. Sabe que a Bíblia, como um documento escrito, ela demanda exegese, hermenêutica ou interpretação. E num mundo como o nosso, ler e interpretar texto pode significar um grande desafio, especialmente diante do fato de que existem muitas pessoas que nós chamamos de analfabetos funcionais. São pessoas que até sabem ler, elas conseguem ler o texto, mas elas têm muita dificuldade com a leitura. Pior ainda com a interpretação. E a Bíblia se torna um universo de questões para a gente discutir, com todo tipo de gente, das mais ignorantes, analfabetas literalmente ou funcionalmente, até os maiores eruditos e doutores do mundo estudam a Bíblia. É um negócio completamente maluco, vocês não fazem ideia do tamanho do problema que é isso aqui. Você tem que lidar com um texto sendo interpretada por todo tipo de gente maluca, falando todo tipo de bobagem em nome da Bíblia, que é o que mais tem. É tipo aquele caso do pastor que leu lá, né? Pega uma mulher adúltera e tal, e ele diz, pega a mulher e adultera, então eu tenho que adulterar. Nível mais baixo possível, assim. Aí até vocês devem conhecer a reportagem, né? O camarada da Globo chegou assim, mas pastor, tem um acento aqui, não é para você adulterar, é que a mulher é adúltera. Aí ele, que bom que você me avisou, agora eu já adulterei. E você tem que lidar com esse tipo de coisa. E tu tem que lidar com caras, por exemplo, como Edir Macedo, que pega esse texto aqui para fazer o quê? Bom, para fazer isso aí que ele faz. E 1000 questões, irmãos, de interpretação e de prática e de vida e de realidade. E aí você pega esses doutores aí que conhecem hebraico, grego, aramaico, e os caras ficam questionando cada vírgula, cada preposição, cada verbo desse treco aí. Teorias linguísticas, não sei o que, filosofia. É um universo, irmãos, enorme.
O universo do estudo da Bíblia e da teologia é o maior de todos do conhecimento humano. A medicina que nós estudamos hoje, o grosso dela tem aí 300 anos, que a medicina foi revolucionada para se tornar o que é hoje. Fora desses 300 anos, é tudo uns tratamentos absurdos. Imagina qual que era o nível da medicina algum tempo atrás. Hoje em dia, na medicina, é esse negócio enorme, científico, inteligente, muito bacana. A medicina é um negócio fantástico. Você estudar o corpo humano é uma máquina tremenda. Mas vamos pensar, nós temos 300 anos de medicina mais séria. E nós temos 3.500 anos de teologia. Dá para comparar? É igual você comparar a criança de 5 anos com um senhor de 40 que tem doutorado. Você vai comparar o conhecimento de um e do outro? Você vai comparar o universo no qual a pessoa pensa e vive de 5 anos para um de 40? É isso que nós temos quando a gente encontra a Bíblia. Agora, o meu propósito aqui não é impressionar vocês com os problemas, mas é mostrar para vocês uma coisa muito importante. Abre a sua Bíblia. Atos capítulo 4. Esse vai ser o único texto que nós vamos ler hoje. E eu queria, diante dessa história toda que eu contei para vocês, me focar em um incidente do livro de Atos, no capítulo 4, que podem de alguma forma contribuir para a gente entender algumas coisas, para a gente dar o pontapé inicial da nossa semana sobre perfeição de caráter. E o texto bíblico está escrito num contexto onde Pedro e João estão subindo para o templo e eles encontram um homem paralítico. E o homem paralítico diz assim: me dá R$1. Aí o Pedro e o João, eles fazem assim, ó. Eles pegam o bolso assim, ó. Cara, não tem, cara, R$1 não tem. Mas é o seguinte, olha, paralítico. Prata e ouro eu não tenho, mas eu tenho uma coisa que eu posso te dar. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Alguém sabe o que aconteceu depois disso? O camarada levantou e andou. Ele estava na porta do templo. Imagina a felicidade do camarada, né? Imagina você com câncer terminal e você é curado. Imagina você com AIDS e você é curado. Imagina você com um problema seríssimo e você é curado. Na porta do templo, você deve fazer um escarcéu ali, né? De louvor e gratidão. E ali, o que acontece? Vamos ler o texto. Atos capítulo 4. E aí está acontecendo esse burburinho todo e a Bíblia diz: falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por eles ensinarem o povo em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere, até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguiram: com que poder, ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Esse Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado aos homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, e sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Irmãos, esse texto é tão interessante, é tão maravilhoso,
Me dá vontade de pregar 2 horas aqui sobre ele. Mas como vocês não vão aguentar, vamos tentar terminar em 5, 10 minutos. Irmãos, esse texto é profundamente interessante. Quando João e Pedro são usados para curar aquele homem, em nome de Jesus, levanta e anda, as pessoas ao redor, elas ficam maravilhadas, porque você não vê comumente um paralítico saindo andando. Muito menos com um tratamento alternativo desse tipo, né? Ainda se você fizesse 1000 sessões de fisioterapia, 50 injeções, 3 cirurgias e o camarada voltasse a andar, mais ou menos tudo bem. Concorda comigo? Seria mais ou menos beleza. Agora, o camarada tá lá paralítico e você diz, amigão, em nome de Jesus levanta e anda. O cara levanta e anda, no mínimo você vai querer perguntar alguma coisa sobre essa tal fórmula, em nome de Jesus. Como é que isso funciona? Como é que é isso? E aí Pedro e João dizem assim, pois é, sabe por que funciona? Porque esse Jesus dos qual nós estamos falando, ele foi crucificado, lembra dele? Faz poucos dias, pois é. Mas ele venceu a morte e ele está vivo. E assim como ele curava os paralíticos quando ele estava na terra, ele nos deu autoridade e poder para fazer essa obra em seu nome, porque ele está vivo. E nós anunciamos que ele está vivo. E agora, o que acontece? O templo era o lugar onde estava lá Anás, Caifás, os fariseus todos, que tinham feito o quê? Armado para crucificar Jesus. E agora, nas barbas deles lá, os camaradas estão dizendo, beleza, vocês mataram ele, mas ele está vivo. E agora, os camaradas pegam a polícia e levam esses caras para a delegacia. Ô, irmão, fica quieto e dá um tapa na cabeça. Pronto, cala a boca, vamos conversar lá na delegacia. Que história é essa? E pega todo mundo, o sacerdote, escriba, os caras tudo inteligente lá, sabiam ler e escrever. Inclusive, sabe que a grande minoria das pessoas naquela época sabia ler e escrever. Ia ser uns 10%. Pouca gente sabia ler e escrever. Isso não era uma coisa para todo mundo, não. Isso era um grupo específico, era o grupo aí dos doutores, dos escribas, dos fariseus. Eles é que sabiam ler e escrever. O resto ouvia e obedecia. E até há muito pouco tempo atrás era tudo meio assim mesmo, né? O povo não sabia ler e escrever. O que acontece engraçado é que João e Pedro são reconhecidos como pessoas o quê? Iletradas e incultas. Agora, existe um pouco de discussão sobre isso aqui. Pode ser que eles sabiam ler e escrever no nível rudimentar, mas não eram bons em ler e escrever. Tanto que você tem cartas de Pedro e de João na Bíblia. Tem até o Evangelho de João e tem o Apocalipse também. Então, nesse processo todo, talvez eles sabiam escrever, mas sabiam escrever assim, mais ou menos, né? Nós vai, nós fumo, mas escrevia. Inclusive o livro do Apocalipse é um pouco assim. O livro do Apocalipse é cheio de erros gramaticais. A gente não percebe porque o tradutor conserta. Por exemplo, eu sei ler e escrever. E eu leio o texto do analfabeto lá. Nós fomos comprar açúcar. Pronto, eu sei traduzir. Nós fomos comprar açúcar. Eu arredondo tudo e deixo o texto bonitinho. Você que lê a minha tradução, tu não percebe o que ele escreveu. Nós fomos comprar açúcar. Mas o livro do Apocalipse é assim, para ser bem claro com vocês. O grego dele não é bom. Ele não é um camarada bom de escrever. Ele não é um camarada intelectual, com doutorado em Harvard. Não, que tem um computador para escrever bonitinho. O cara tá lá exilado numa ilha, escreve num papel, sei lá que tipo de papel que ele tem lá. A história do texto, irmãos, é um negócio muito louco. Para ser bem claro para vocês. E eles são reconhecidos como iletrados e incultos. Mas olha que interessante. Quando eles começam a falar, eles estão falando com os verdadeiros doutores da época, eles dizem, vocês estão perguntando como é que esse camarada curou? Mas então deixa eu te dizer, tomem conhecimento de que aquele Jesus crucificado venceu a morte. Quem tem que aprender conhecimento são os doutores. Porque os analfabetos têm o conhecimento. Jesus está vivo para todos sempre. O analfabeto sabe que Jesus está vivo. Agora o doutor não sabe. E eu queria terminar essa mensagem fazendo algumas provocações a vocês. O que é ter comunhão com Deus? É ler? De vez em quando, a gente ouve falar isso aí, né? Eu vou fazer a minha comunhão com Deus. Eu vou ler a Bíblia por 3 minutos e vou trabalhar. Não é mais ou menos essa visão que algumas pessoas têm? Eu vou ler a Bíblia por 3 minutos, a minha comunhão com Deus é 3 minutos. Aí depois disso eu vou escovar os dentes, tomar café, pegar ônibus, ou pegar o carro, ou trabalhar o dia inteiro. Depois eu vou voltar, vou fazer o que tem que organizar a casa, alguma coisa assim. Aí talvez eu vou ler no final do dia mais 3 minutos da Bíblia, que é a outra comunhão com Deus, é 3 minutos depois. Aí dorme. Mas irmãos,
Vamos entender uma coisa. Quem é analfabeto não pode ter comunhão com Deus? Ele não sabe ler. Então comunhão com Deus não é só ler. Concordam comigo? A gente pode trabalhar em comunhão com Deus? Pode e deve. A gente pode viver em comunhão com Deus? Pode e deve. A gente não deve pensar que a comunhão com Deus é somente ler a Bíblia. Mas pastor, eu pensei que você ia pedir para a gente ler a Bíblia, você estava dizendo para não ler? Veja bem, o que eu estou dizendo para vocês não é para você não ler a Bíblia, é o contrário. É para você não limitar a sua comunhão com Deus a 3 minutos de leitura da Bíblia. Você deve ler se você sabe ler e você tem esse privilégio de ter esse maravilhoso tesouro nas suas mãos. Você deve ler, você deve estudar a lição da escola sabatina todos os dias, buscar se aprofundar, use o privilégio que você tem. Agora, não limite a comunhão com Deus a isso. Você vai ler na Bíblia, amem uns aos outros e sai para trabalhar. A leitura durou 15 segundos. Amem uns aos outros. Você lê. Agora, onde é que está a comunhão com Deus? É quando você ama as pessoas lá no teu trabalho. É quando você ama as pessoas lá na tua família. É quando você ama as pessoas lá na igreja. E onde quer que você for. Isso é comunhão com Deus. Não é só a leitura. A leitura é simplesmente a educação que Deus quer te dar. Para você aprender que Ele quer que você ame, que você perdoe, que você guarde o sábado, que você devolva o dízimo, que você seja fiel nisso e naquilo. Entende a questão? A leitura é feita para isso, para nos ensinar. Mas a verdadeira comunhão é a prática da vida. Porque senão a gente vai ler tudo e não vai fazer nada. A gente vai ler que nós temos que ser perfeitos, temos que amar, temos que devolver o dízimo, temos que perdoar, temos que fazer um monte de coisa certa. Mas se não virar a vida prática, nós seremos os piores fariseus da história. A gente só conhece a letra, mas não conhece o espírito da coisa. E é por isso que Paulo diz, a letra mata, mas o espírito vivifica. Porque se você quiser discutir a letra da lei, o texto sagrado, eu posso gastar o resto da minha vida com você discutindo o texto sagrado. O resto da vida. Discutindo grego, hebraico, aramaico, contexto, discutindo interpretação, parábola, profecia, narrativa, história. Beleza. Mas se isso não se transformar em mudança de caráter para mim, que sou um pecador, do que adiantou? Eu me tornei um pecador mais culto. Vou crucificar Jesus do mesmo jeito, vou me perder do mesmo jeito. Não vai adiantar de nada. Portanto, irmãos, aproveitem a oportunidade de ler a Bíblia, mas leiam a Bíblia com outros olhos. Leia a Bíblia com os olhos de Cristo, leia a Bíblia com os olhos do Espírito Santo. Leia a Bíblia para ser transformado no seu caráter, porque ali está a norma da perfeição de caráter. E a perfeição de caráter é algo muito importante e interessante, e nós vamos estudar sobre isso a semana toda. Então, não se desanime de estar conosco. E para finalizar, eu quero dizer uma coisa para você. Se a gente se concentra só na letra da lei, a gente vai brigar pelas nossas interpretações. E aí nós vamos estar brigando para saber, para guardar o sábado ou domingo. Aí nós vamos brigar bastante até descobrir que é o sábado. Mas se a gente não amar quem guarda o domingo, do que adiantou? Não adiantou de nada. Agora, percebam o nosso desafio. A gente tem que conhecer a letra, mas viver no espírito correto. Não é dizer assim, então vamos ver só no espírito e deixa a letra para lá, não. A letra é o testemunho do que o Espírito fez e faz entre nós até hoje. Porque na Bíblia está escrita a tua vida. Sabia disso? Jesus orou assim, Pai, oro por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Você crê nele? Então você está incluído. Jesus orou por você, porque você creu, porque você se entregou. E a tua vida está aqui dentro. E sabe o que aqui dentro está dizendo? Que você é um pecador. E que você precisa ser transformado para você viver com Jesus para sempre no céu. E cada vez mais transformado, e cada vez mais, e cada vez mais. E sermos perfeitos em cada estágio do nosso desenvolvimento. E crescermos e melhorarmos na mordomia cristã. E a gente começou hoje com um tesouro. Um grande tesouro, que é a palavra de Deus. E assim vamos nos levantar e vamos terminar esse culto entregando as nossas vidas nas mãos de Deus. Sejam mordomos da palavra. Ou seja, estudem, creiam e, acima de tudo, absorvam o espírito da palavra. E aí vocês vão ser uma igreja de mordomia, fiel e verdadeira. E coloquem tudo isso em prática na vida. E vocês serão felizes,
serão fiéis e estarão prontos quando Jesus voltar. Vamos orar. Deus maravilhoso, eterno e querido, em nome de Jesus, muito obrigado pela tua presença na vida de cada um de nós e pela mensagem desta manhã. Pai, obrigado pela história da tua palavra. Obrigado porque ela é maravilhosa para nós e ela conta-nos a respeito de Jesus, aquele que venceu a morte para todo sempre, Pai. Senhor Jesus, nós te aceitamos como nosso Senhor e nosso Salvador e pedimos que o Senhor coloque o teu caráter no nosso caráter, a tua justiça no nosso coração, para que possamos ser fiéis acima do que temos sido, Pai. Dá-nos a tua graça e a tua salvação, faz-nos mordomos fiéis. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.